Saudações em Cristo Jesus. Mais um vídeo do seu canal Novais Histórias, com o conteúdo Fique no Esconderijo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, 1. Hoje somos no canal mais de 3.000 inscritos. Quero deixar meus agradecimentos a todos e pedir que continue inscrevendo e compartilhando o vídeo, para que outros possam também tomar conhecimento da mensagem. Muito obrigado a todos. A humanidade gosta e vive pecando, e para isso pensa que faz de forma escondida de Deus, que é um terrível engano. Quando cometemos qualquer pecado, imediatamente é registrado nos céus. É correto dizer, biblicamente, que pecado não tem tamanho. O que tem são consequências diferentes. Exemplificando, se eu desejo a morte de alguém, já pequei. Porém, se eu consumo o ato, mato, as consequências são desastrosas. Portanto, muito maiores. Tem um versículo na Bíblia, no livro de Tiago, no Novo Testamento, que diz assim: quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. É o pecado da omissão. Por mais benevolente que eu queira ser comigo ou com a humanidade, desse pecado ninguém escapa. Até mesmo aqueles que arvoram para si a santidade, que certamente cometem omissões, e no caso o pecado de ignorar ou dispensar a dependência de Deus é um pecado. Já vimos que não conseguimos esconder de Deus. O que devemos fazer é esconder em Deus, o que é muito ou totalmente diferente. Os ataques à nossa vida, de um modo geral, parte de 3 flancos, lados. Primeiro, de nós mesmos. A luta da carne contra o espírito, do mundo, já que ele jaz no maligno. Podemos citar o dinheiro, ganância, o sexo, o adultério, a cobiça, a inveja, a falta de amor ao próximo, não saber liberar perdão, e vou parar por aqui, e etc. Do diabo, o terceiro, do diabo, que é o maior, o pior perigo, que o diabo é o Deus deste século, que fica à espreita, procurando ocasiões propícias, descuidos nossos, para nos atacar. Recentemente, eu li um comentário e vou transcrever para esse conteúdo, né? Transcrever não, vou narrar para esse conteúdo. O objetivo da tentação do diabo é sempre levar-nos a nos fazer algo. Durante a guerra entre Japão e China, a China perdeu inúmeros tanques e por isso precisava reestruturar suas linhas de defesa para enfrentar o exército japonês. Até que a nova estratégia fosse feita, ela utilizou de um recurso. Manteve um soldado chinês escondido. Bem, a palavra escondido é camuflado, um sniper, que é uma expressão inglesa, né? Um atirador de elite.
que disparava no tanque japonês de vez em quando, fazendo com que o atirador japonês ficasse escondido dentro do tanque. Mas em certo momento ele resolveu ver de onde partiam os tiros e foi alvo fácil para o chinês. Então, após um intervalo, diz o texto, considerável intervalo de tempo, os primeiros seguia-se um segundo tiro. Depois que outros instantes de silêncio, vinha outro tiro, até que o soldado que dirigiu o tanque, ansioso por localizar o lugar de onde provinha os tiros, levantou a cabeça para olhar ao redor. Então o próximo tiro do chinês foi certeiro e mortal. Enquanto permaneceu escondido, ele estava completamente salvo dentro do tanque e também o atirador lá em cima. Da mesma forma, as tentações de Satanás destinam-nos a fazer com que nos exponhamos. Ele sabe muito bem que no momento em que abandonarmos nosso esconderijo em Deus, no momento em que nos afastarmos dos braços de Jesus Cristo e agirmos dependendo de nós mesmos, levaremos diversos disparos. Entre agora mesmo no site da RenovaBio e garanta seu colágeno com preço. Desculpe essa interrupçãozinha, é que entrou uma propaganda da música e aconteceu isso. Então nós, concluindo, a falta de habitarmos ou sair do esconderijo do Altíssimo torna-nos vulneráveis aos ataques inimigos que parte dos três lados que eu falei, do mundo, de nós mesmos e principalmente do inimigo. A permanência constante no esconderijo nos propiciará descanso e futuro após a morte física. Descanso eterno, Salmo 91 diz, no seu final, descansará. Devemos assumir as nossas culpas e não transferir para terceiro. Isso é um bom começo, mas precisamos arrependermos e voltarmos a habitar no esconderijo do Altíssimo. Só os verdadeiros cristãos podem fazer isso. Quero dizer que o Salmo 91 é muito lindo. E Moisés é o autor e fala dos livramentos de Deus nas piores situações. Evidentemente que carece da nossa parte uma reformulação no nosso modo de viver para vivermos segundo os preceitos daquela época onde Moisés transmitia as leis, as orientações para o povo dadas diretamente por Deus. Hoje a Bíblia é a palavra de Deus a quem devemos seguir, mas carecemos de nos santificarmos a cada dia, de escondermos no esconderijo de Deus. Quando eu era criança, eu tinha mais 3 irmãos. A minha irmã mais velha, quando chovia, tempestade, relâmpago, vento forte, ela escondia debaixo da mesa. Eu fico imaginando, uma mesa não pode proteger ninguém. Naquela época eu já via isso. Esse mundo não pode proteger. O Salmo 91 fala claramente sobre isso. Mas para isso nós temos que estar bem escondidinho em Cristo Jesus, no esconderijo do Altíssimo. Faça isso por você. Repense a sua vida e volte no sentido espiritual para os braços de Jesus, que Ele te livrará de todos os perigos deste mundo. E se não livrar, diga como Sadraque e Abednego, Mesaque e Abednego: o meu Deus, se quiser que eu morra, eu vou morrer, mas se eu quiser que eu viva,
Não há fogo, não há tempestade, não há pandemia, não há nada que possa me atingir, porque Ele é meu escudo, o meu protetor. Que Deus nos abençoe, que possamos pensar sempre assim, em oração, colocarmos a nossa vida nas mãos, nesse esconderijo perfeito que é Deus, que vê tudo, tanto o mundo espiritual quanto ao mundo material. Que Deus, mais uma vez, abençoe a todos. Amém.